prezado assinante da TV Lagos. Com você, o programa Passado a Limpo. Programa esse que consiste na apresentação do perfil e dos ideais do político convidado. E nessa conformidade, conosco, a presença do deputado, do prefeito, Alair Correia, a quem saudamos e propomos inicialmente sua manifestação e, apesar desse introito, gostaria de enfatizar desde logo que chamarei a atenção para uma situação que ocorrera recentemente e que, sem consultar ao Alair Correia, eu ousaria perguntar a ele se ele estaria disposto a enfocar tal assunto. Alair, preliminarmente, prazer. Prazer é meu, Valmer. Bom dia aos telespectadores e dizer que é com muita alegria que pela primeira vez, nós que já conversamos tanto, serei entrevistado por você num canal de televisão. Eu assisti os seus programas, Jurisprudência, e me encantava sempre com as suas colocações e a forma como você tirava do seu entrevistado aquilo que você desejava levar para o seu público. E hoje eu estou tendo a felicidade de poder, pela primeira vez, de ser entrevistado por você e procurarei, dentro do possível, também agir dessa forma, informando aos seus telespectadores os questionamentos que forem feitos, que naturalmente nós conseguiremos, porque quem tem a experiência política que eu tenho e a experiência jurídica que você tem, faz um belo encontro, e desse encontro, certamente, o povo que vai nos assistir, nesse momento, está nos assistindo, é que ganhará. Fala-se muito em condenação de colegiado. Você sofreu alguma condenação por colegiado? Sofri. Qual foi a penalidade? É isso aí. E, ademais, parênteses, esta condenação imposta, ela prevê suspensão dos direitos políticos? Isso aí que está. Então, felizmente, é como eu te falei, eu tenho processos que, da partir da revolução arquitetônica de Cabo Frio, com as mudanças que nós fizemos em trânsito, em praças, em praias, originou alguns processos. Por exemplo, a Praça dos Quiosques. Ali eu tive uma condenação porque fui processado e tive uma condenação porque eu construí os quiosques na visão do Ministério Público, que era uma área de meio ambiente. Mas só que em Cabo Frio eu fui absolvido e no colegiado eu fui sentenciado a pagar multas. Mas sem abordar a questão de suspensão de direito político. É claro, então a sentença é clara. Eu tenho que pagar 5 salários de prefeito e não fui enquadrado na perda dos direitos políticos. E como você, jurista que você é e dos bons, você sabe que a lei Ficha Limpa diz: fica impedido por 8 anos aquele que tem condenação pelo colegiado, mas que esteja com os seus políticos alcançados, suspensos, que não é meu caso, eu fui apenas multado. E diria mais, Alair, talvez comporte até suscitar essa ideia, né? Porque a rigor, quem vai decidir isso é o Tribunal Superior Eleitoral. Só que as instâncias originárias, os TREs da Federação, é que dirão, na verdade, interpretando caso a caso. Ainda que você em tese, né? Ainda que o candidato possua uma condenação que se inclua no rol estabelecido da lei, ainda assim o critério há de ser avaliado pelo juiz de primeiro grau, pelo tribunal, e vai esperar ainda quando o TSE se pronunciar 2, 3 anos após. Então ao nosso sentir, com todas as vênias, prevemos que
alguns candidatos com ficha suja participarão muito bem da eleição por conta de medidas cautelares, liminares, garantindo o julgamento. Imagina os políticos de ficha limpa. De ficha limpa. Então, a rigor, o que se passa, não sei se você concorda, até gostaria de abordar esse assunto, a mídia nacional, ela cria um exagero, a começar, como exemplo, para melhor assim exemplificar, você vê o tipo penal. Um rapaz agora foi condenado a 94 anos porque matou a moça em São Paulo. 94 anos de prisão. Quando no Brasil ninguém pode passar de 30 anos de prisão. Então você vê que é uma falsa sensação de punibilidade. Isso faz com que a sociedade investida nessa informação, ela comece aleatoriamente a entender ou pensar que é desse modo que a situação funciona. Porque 99% da população não sabe que a pena máxima no país é de 30 anos. Né? Ainda saindo muito antes, porque aí tem... Não, e depois tem atenuantes, tem isso, tem tudo mais. Então, olha aí, a lei ficha limpa, ela virou moda. Moda da mídia, a mídia de modo geral interpreta, a gente, com todo respeito aos causíticos que pensam diferente, aos políticos também, no entanto, há que se chamar a atenção para o detalhe que não basta o colegiado condenar, não. Claro que não. Não é condenação em tese do colegiado. Tem que ser analisado pelo juiz singular, vai ser o juiz que vai receber a inscrição do candidato, e esse juiz, ao analisar essa questão, penso que ele ainda assim, dentro das atribuições da sua independência funcional, ele tenha por característica, ou por base, verificar se o potencial ofensivo é de elevada ou de pequena intensidade. Isso faz com que, na hipótese, seja ela em desagrado ao candidato, ele recorra ao Tribunal Regional Eleitoral de sua federação, de seu estado, e aí esse tribunal vai pronunciar sobre aquele caso. Eu acredito até também, depois ainda tem o TSE. Eu acredito também que lá o julgador, ele também não vai deixar de olhar lá a origem. Porque aqui na primeira instância, esses quiosques que foram plantados ali foram em função de 38 quiosques que eu tirei de dentro da areia, com amendoeiras. Ninguém via a praia ali passando pela Praça das Águas. Então o que foi feito? Eu tirei 38 quiosques, acabei com a invasão das dunas e levei os quiosques para aquela praça lá. Por isso o juiz de primeira instância me absolveu, não aceitou essa denúncia promovida pelo Ministério Público. Lá embaixo aceitaram, mas para minha sorte, aceitaram só como multa. E não me consideraram inelegível, não me consideraram com as perdas do direito político. Aliás, por isso que esse processo, que a lei diz, tem condenação pelo colegiado, mas é condenação aonde o cidadão político tornou-se inelegível por 8 anos. Ficou impedido de disputar a eleição. Não é o meu caso. E a sentença tem que prever também a suspensão dos direitos políticos ou coisa do gênero. Isso. Não pode ser assim no pacote, porque isso não é assim que funciona. Eu estou tentando passar aqui ao nosso assinante mais ou menos um sentimento do tribunal na avaliação que prevejo que ocorra dessa forma. Não é que seja verdade absoluta, longe dessa presunção. Mas, olha aí, o fato também é que você, como administrador público, você tem o dever de zelar pela sua cidade. Então, inevitavelmente, você constrói, você, às vezes, desagrada certos segmentos, porque faz parte do dever do administrador público. Você não tem como construir uma cidade do ponto de vista que ela estava e chegar aos dias de hoje como ela está, sem que você tenha os contratempos desses órgãos institucionais. É verdade. Porque você não tem como. Você quer ver um exemplo? A Praça de Santo Antônio, aqui na frente do convento, tinha 140 barracas. O Ministério Público, as instituições ambientais, nunca foram ali limpar aquela área para que se pudesse visualizar o convento, que é um monumento histórico de quase 400 anos, que estava escondido por essa barracada toda. Bom, aí eu chego ali, arranco todas as barracas, dentro de uma ordem de entendimento com os barraqueiros, limpo a praça, construo uma nova praça, pego esses barraqueiros e levo para a frente da SEDAI, hoje Prolagos. Ali eu preparo aquele canteiro ali, preparo aquela área, faço um acostamento ali e boto os ônibus ali.
Aí eles me processaram por crime contra o patrimônio histórico. Olha, vejam só. Eles nunca se preocuparam com a área tomada, com o convento escondido. Aí olha o que é? Olha lá aí, você vai mexer ali num vespeiro. Ali, assim, vespeiro por quê? Porque tem cento e tantas famílias ali, eu vou amparar as famílias. Não, vespeiro porque ali é uma área do patrimônio histórico. Ali tem o cruzeiro, ali tem o convento. Mas espera aí. Se pertence a eles, se eles têm que tomar conta, por que eles deixaram chegar a essa situação? Não, vamos executar. Aí, o cara passa ali de carro, de ônibus, ele vê o convento, ele passa na Praça da Torre, ele passa numa praça bonita, arrumada, que nós construímos. E fomos processados. Aliás, eu e o falecido Jacó, nós temos um processo por aquilo dali. Vamos um dia ganhar, porque... Virou moda, né? Virou moda. Então, porque lá, o julgador da segunda instância aí, ele não tem, às vezes, noção do que foi feito para aquele cidadão do interior ter sido processado. É preciso que eles façam uma viagem à nossa história para ver por que um político se atreve a romper esse cerco e mudar a sua cidade. Então é por isso que eu tenho esses processos. E não me desonra, porque você ser processado, sentar no banco dos réus por alguma coisa que você considera extraordinário que você fez. Você quer ver, Maia? Eu falo muito nessa minha história junto com a justiça. Meu primeiro processo, eu levei 6 anos respondendo e fui absolvido 6 anos depois, quando a minha filha nasceu. Qual foi o processo? Estavam por derrubar 50 casas na fazenda Porto Velho, em Búzios, que pertencia a Cabo Frio. Aí eu fui chamado do cinema, a filha de um dos poceiros. Só lá e vem aqui falar com o senhor, porque já destruíram a plantação, vão jogar nossas casas no chão. Olha, vejam só. E o filho de um homem socialista, trabalhador, que me criou para defender o mais sofrido, para respeitar o poderoso, mas defender o sofrido. Assim, o que eu faço agora? Eu vou ficar aqui no cinema? Eu vou pegar meu carro e fui para lá 11 horas da noite. Eu consegui evitar que jogasse as choupanas no chão, as barcas no chão. Mas no dia seguinte eu fui processado por invasão de domicílio. Então você chega assim de conclusão. Uma história construída, do homem construído a partir das suas ações, sem temor, sabendo até que está errada a entrada naquela fazenda. Mas era a única forma de evitar o sacrifício de 50 famílias. Eu fui. E assim, quando eu voltei agora à prefeitura, eu falei assim, meu Deus do céu, é a hora de movimentar essa cidade. E aí é onde aconteceu esse processo, que na ficha limpa, na lei ficha limpa, ele condena a perda do direito político por 8 anos de quem foi condenado por no colegiado, mas não punha aquele que foi apenas multado. Não houve dolo. Eu sei que você não precisa de advogado, você está seguro do seu direito, do seu bom direito. Todavia, podemos aqui também levantar uma questão que talvez seja suscitada oportunamente, é sobre a questão da teoria da anualidade eleitoral. Ela invoca o artigo 16 da Constituição da República, da Carta Magna, se não me engano, porque vamos chegar num ponto agora de definição, porque pela anualidade, a lei que altera, uma disposição que altere a lei eleitoral, uma nova lei que se crie para o novo pleito, tem que aguardar aquele lapso temporal da anualidade, 1 ano. Uhum. Todavia, você não sabe se é da publicação ou se é da decisão do Supremo. Uhum. Qual é o prazo de vigência da lei? Até então, a lei era omissa. Uhum. Até o Supremo chancelar, que ela está em vigor, então você tem isso. A anualidade... É por isso que você ainda não tocou, mas um outro detalhe do ficha limpa, eu vou antecipar logo, se você quiser me perguntar daqui a pouco, é com relação à condenação na perda dos 8 anos para aquele que tem condenação no transitado julgado. Aí, você dizer assim, eu tenho uma, transitado julgado. Sim, então você está fora, mas não estou fora. Não é nem porque foi só multa, não. Como é que esse trânsito julgado desse processo? Eu construí no meu governo construiu a Praça do Forte. Ali tinha um prédio tamanho náutico, antigo, que era um espectro, uma ruína, que nós pagamos R$250 mil
Março, quando ocupou a prefeitura por 2 meses, jogou no chão, tem a filmagem dele. E tinham 6 trailers já sem rodas, que eram os bares dali, a prostituição e o tráfico de droga naquele Canto Forte. Ali é uma área tombada. Aí, quer dizer, o que eu faço aqui? Vou ser processado se mexer isso aqui, mas como não mexer? Porque o Ministério Público, que está vendo que a prostituição, que a venda de drogas, aqueles bares mal colocados numa área tombada e bonita, a mais bonita de Cabo Frio, que é o Canto do Forte. Eu cheguei lá e fui fazer uma praça. Aí tinha 6 trailers, eu fiz 6 quiosques. Aí na época o promotor Luciano Matos, ele vai e pede que diminua para 4, e nós demolimos 2. E eu então respondi aquele processo. E o meu advogado na época tinha que recorrer e perdeu o prazo. Então transitou em julgado. Tem um trânsito em julgado do processo que você perde em primeira instância, recorre para a segunda, perde, recorre para o STF, perde. Ele foi julgado, transitou e julgou. Você perdeu no trânsito julgado. E tem o trânsito julgado do processo que na origem, na primeira instância, você perde o prazo, que também é trânsito julgado. Mas, como eu sou um homem iluminado, quer dizer, eu ia lutar para não ser por esse processo, porque ele foi apenas de multas. Seria um meio complicado. Mas ontem nós, revendo os arquivos, nós constatamos então que esse processo do Canto do Forte, a condenação, aí falando da anualidade, a condenação foi em 2002, 10 anos atrás. Então prescreveu, porque a lei ficha limpa, ele só pega até 8 anos atrás. Então eu quero tranquilizar. Mas até a mesma aplicação da lei da ficha limpa, é isso que nós temos. Eu estou chamando a atenção para ti, esse detalhe, que talvez você faça uma reflexão, pelo teu grau de raciocínio, de rapidez. É porque eu estou mais no feijão com arroz, você já está lá no caviar. Não, porque a rigor, você não sabe, porque a lei diz que a anualidade, o princípio da anualidade, decorre da publicação. A lei foi publicada em 2010, mas só agora passou a valer com a decisão do Supremo. Então, qual é a decisão que você vai aplicar? Da lei ou do Supremo? Tá certo? Claro, então, se for do Supremo, pela anualidade, todo mundo está livre nessa eleição. É verdade. Isso vai ser um atalho, que vão discutir isso muito no tribunal. Não, aqui você falando agora, os fichas sujas, eles levarão até o Supremo. Vão levar, não vai ter. Os fichas limpas como eu, se levar, será agora, se tiver que levar até lá, vai ser mais por falta de consideração aos fatos do julgador, julgador. Mas não vai acontecer, porque os meus processos são por multas e não por ato desonesto. É isso que eu ia falar. Seu processo, pelo que nós estamos, a informação que você está prestando preciosa, seus processos decorrem de ato discricionário da administração pública. Exatamente. É o prefeito que foi agir, o poder, dever dele. Isso aí está fora da gestão da ficha limpa. Isso aí não é isso. A instituição só veio depois do Instituto Prefeitura. Não há que confundir isso com ficha limpa. Isso aí não se confunde. Isso aí, data máxima vênia, os causíticos, ou quem pensa em sentido contrário. Então, por isso que com certeza, você está. Quando você me segurança, assim, que você tem. Quando você perguntou assim no início, então é uma aventura deles. Não, um sonho que não levará a lugar nenhum. Eu sou um sonhador. Eu vivo sonhando as coisas e realizando. Mas eu não sonho nada daquilo que eu não tenha direito de conseguir, seja socialmente, seja materialmente ou espiritualmente. Eu não vou naquilo que não pode. Eu sonho com aquilo que eu posso. Eu, por exemplo, sonhei 3 anos e tanto com a minha entrada na prefeitura por conta das mais de 20 cassações do prefeito. Aí você não, então você sonhou com o impossível? Não, eu sonhei com o impossível porque o meu direito era bom. Meu direito me permitia manter esse sonho e manter esse sonho vivo, porque um prefeito que é condenado 20 e poucas vezes, dessas 23 no artigo 41A, dessas 23 ele é afastado do cargo, o juiz manda me dar posse. Então, o que eu tenho? Por que eu não tenho que sonhar? Eu estou sonhando com alguma coisa que me foi tirado e que pode vir a minhas mãos. E nesse caso aí, os meus adversários de hoje,
eles sonham com uma coisa difícil para eles, que é vencer uma eleição a partir de uma inegibilidade minha. Isso é um delírio, né? Por quê? Dessa forma, porque realmente. A inegibilidade, nesse meu caso, não tem por que acontecer, porque eu não tenho nenhum processo por desonestidade. Eu tenho processo até por assodamento. Caminhei naquela obra antes de consultar o órgão ambiental, o Ministério Público. Eu fui ali, não liguei para ninguém, não, vamos fazer isso aqui. Aí eu fui assodado, eu fui apressado. Mas isso não tira de mim o meu direito de dizer, não, eu construí aquilo ali porque a cidade precisava. Não afrontei o meio ambiente, não afrontei a justiça nem o Ministério Público. Usei os recursos que estavam nas minhas mãos para administrar. E os usei bem. Eu fui um prefeito que ousou e tomou conta do dinheiro. E o dinheiro comigo sobrava e eu reinvestia. Ué, por que eu vou deixar para um outro fazer aquilo que eu fui colocado para fazer? Então essas praças todas que eu mexi, que eu urbanizei, que eu construí, todas elas, aquelas que estavam em áreas históricas, ambientais, elas foram construídas a partir de algum assodamento meu, alguma pressa. Mas a pressa era enorme de fazer a cidade voltar a sorrir. Era uma pressa de ver o povo sorrir, de ver o povo cantar, que extrapolava e ultrapassava até a minha obrigação de ouvir um pouco mais. De ouvir um pouco mais. Talvez seja o meu maior pecado como homem público, é ouvir menos do que tenho que ouvir, caminhar menos apressado do que eu caminho. Mas também eu já vi homens cautelosos e preocupados em ouvir muito e não fazer nada. Você sabe que a omissão no plano político remete ao não fazer. Isso. O não fazer gera uma obrigação. E isso até um tipo, até diríamos até uma prevaricação, um tipo penal, deixar de exercitar de ofício aquilo que lhe compete. Não vejo dessa forma, não. O seu estilo é mais dinâmico. Conheço bem e posso falar, ousaria até dizer isso na sua frente. Seu estilo é muito dinâmico. É o estilo empreendedor. Tal qual outros prefeitos da região que, perto de ti, realmente não... Eu tive um secretário que com 3, 4 meses, ele me entregou a secretaria. Pediu uma secretaria, onde ele não tivesse que responder pela rapidez do meu pensamento e a rapidez da minha execução. A mulher dele, ficou todo mundo revoltado, porque era uma secretaria destacada. Mas ele não teve coragem de ficar naquela secretaria. Falei assim, mas o rapaz fica, é a sua consagração como homem público, desenvolver um trabalho na secretaria? Não quero, é perigoso. E a mulher dele ficou zangada com ele, ou eu o substituí, o outro se projetou, não vou citar nomes aqui, o outro se projetou, porque esse não teve coragem para acompanhar esse meu lado assodado. Esse meu lado de um político mais ágil e empreendedor que corre à frente do tempo. Eu vou até dar uma temperada nisso que você disse, que eu acho também muito interessante, porque, Alair, isso também ocorre comigo e tantas outras pessoas. Eu acho que quando a gente tem muita coisa para falar, a gente acaba se precipitando, de certa maneira, e fazendo acontecer. Você realmente é um homem, longe de qualquer avaliação, você me conhece bem, sabe do meu estilo. Tenho uma hora de admiração por você, amizade, mas todavia já tivemos contradições de pontos de vista e temos, porque isso aqui é saudável, não é? Agora, você realmente é um empreendedor. A cidade de Cabo Frio existiu uma cidade antes de você e outra após você. Eu falo isso aqui para todos, e as pessoas me conhecem, me respeitam e sabem da minha posição de independência. Agora, também há que se evidenciar isso, aproveitando esse momento, até seria uma forma até de reconhecer em você o homem público de virtuosidade e, sobretudo, destemido. Porque hoje, para se administrar uma cidade, é muito difícil, assinante. Hoje tem o Ministério Público querendo ser o prefeito, hoje tem a mídia querendo dominar, a mídia do modo geral, seja a mídia organizada, seja a mídia marrom, tem o Ministério Público também querendo, às vezes, governar a cidade. Então, e tem o Poder Judiciário decidindo. Então, a rigor, salvo o melhor juízo, o prefeito acaba sendo refém
Claro que se você tem um processo desse, você não tem nada. Rapaz, o Valmer, é aquilo só é refém. Ou você aceita ser refém dessa organização, quase que uma organização, para te tolir nas suas ações, ou então vai ser processado. Você vai ser processado. Foi o que aconteceu comigo. Eu recebi um processo de um promotor porque eu chamei ele na rádio e na Câmara de Bobalhão. E ele me processou pedindo danos morais, mas eu ganhei 3-0. A rigor, viu, Alair? Eu até vou te pedir a permissão para fazer aqui uma colocação. Eu estou muito assim, gratificado, muito honrado em poder estar conversando com você. Prazer é meu. Embora eu não seja jornalista, eu acho que tem tantos jornalistas brilhantes na cidade e eu quero que os jornalistas saibam que eu sou um simples advogado, não tenho pretensão de ocupar o espaço da mídia, somente por situações de que vamos desenvolver doravante o programa Jurisprudência na Lagos TV. E aí, Alair, com muito carinho, Carlos Eugênio, Alberto, oportunizaram esse momento de estar aqui conversando com ele e com você, consequentemente, assinante. Eu particularmente, quando eu soube que o assunto a ser tratado era o da Lei Ficha Limpa, eu achei ótimo que fosse com você, um advogado dos melhores, para abordar assunto tão comentado nas ruas no dia de hoje. Porque você ser entrevistado com relação à Lei Ficha Limpa por alguém que não tenha conhecimento da nossa Constituição, do nosso dia, dos nossos direitos, não seria muito legal, porque só uma pessoa com o seu conhecimento, ou juristas e advogados como você, que poderiam trazer à tona e comentando sobre esses artigos dessa lei. Ser entrevistado por uma pessoa, com todo respeito, um apresentador, que não soubesse desenvolver esse tema, ou que melhor, que eu conhecesse mais do que ele, não seria bom para mim nem para o telespectador. Mas quando eu sou entrevistado por alguém que conhece muito mais do que eu como entrevistado, quer dizer, então aí passa a ser muito interessante para o telespectador, porque ele vai ter uma informação mais precisa, mais correta, mais identificada com o que ele quer saber e com o que estabelece essa lei. Então, foi ótimo eu ser convidado por você para esse programa, porque você, como jurista, nessa hora da Lei Ficha Limpa, a mais comentada na cidade e no Brasil, era o melhor que poderia acontecer. Conclusão, me filio às suas convicções, modestamente, entendo que você é candidatíssimo, nada vai inviabilizar a sua candidatura. Amém. A não ser essas falácias, os rumores políticos. Aliás, isso faz parte, né, Léo? Faz parte. Você, com sua tradição política, sua notoriedade ao longo dos anos, seu indiscutível desempenho, que é até bobagem, com todas as vênias, falar isso de você, porque a cidade bem o conhece, não é? Então isso aí se torna desnecessário. Até porque alguém do outro lado poderia dizer, o Valmer está tentando agradar o Alair. Não, longe disso, porque eu não preciso disso, o Alair não precisa desse meu agrado, porque a própria população o reconhece como a maior liderança política da região. Aliás, eu já disse para você isso há alguns anos, há mais de 10 anos, que você era o maior líder político da região. Nós estávamos jantando picolino. Você dizia, não sou. Acho que hoje você já se conscientizou, né? Pelo menos, após 30 anos de vida pública, olha só, hein? Você chegar a esse estágio, ou 42 anos, 30 anos com mandato, chegar a esse estágio e ainda ser aclamado, existe um apelo popular para que eu seja prefeito de Cabo Frio. Veja só, o que nasce com o político principiante ou iniciante? A expectativa de vitória e a esperança de quem nele vai votar. E depois, isso aí eu falo muito sobre isso, e depois, essa expectativa dele, mas por amor à própria causa vai continuando, mas a esperança popular, ela vai esvaziando, escasseando. E eu estou chegando a 42 anos de vida pública, ainda sendo uma esperança viva
para a população da minha terra. Eu falei dos números no início, dos percentuais. Aonde você passar, as pessoas vão dizer assim, poxa, lá aí tem que voltar. Eu passei na beira da praia com o Robson, de carro, e eu ando sempre com o vidro fechado, mas eu estava vidro aberto na hora, ali, na Praça das Águas. Quando nós passamos, estavam os jovens. E o que eles gritaram para mim? Volta, Lair, pelo amor de Deus. Um jovem de 18 anos falando para um velho de 70 anos, volta, Lair, pelo amor de Deus. Ora, vejam só. Então, esse momento, você tem razão. Para mim, você está me perguntando, esse é o melhor momento para mim. Já que nós entramos nesse viés político, me permita saciar uma curiosidade. Você já tem um vice? O vice eu tenho uns 8 nomes. 8 nomes? Uns 8 nomes, assim. De vários partidos, de vários segmentos. Eu tenho do segmento político alguns, do segmento empresarial, do segmento médico, na área de saúde. Eu tenho vice para todo gosto, pessoas boas. Qual vai ser o critério de avaliação? Pois é isso que eu ia falar. Você escolhe o vice, primeiro pelo número de votos que ele pode fazer para você. Depois você não escolhe pelo número de votos que ele possa tirar de você. Deixa de escolher. Na eleição passada, eu vou até fazer uma justiça aqui, na eleição passada, na minha eleição primeira, eu estava na frente, não tanto como estou hoje, mas eu tinha uma vantagem sobre o Wilson Mendes, que era o pai do Marquinhos. A minha eleição era uma questão de tempo. Era uma vantagem bem menor do que eu tenho hoje, mas era uma vantagem substancial. E eu tinha também 10 nomes para escolher o vice. E eu estava na frente e nada abalaria aquela minha eleição. Embora, repito, a vantagem fosse menor do que a de hoje. Nada poderia abalar. Eu falei assim, puxa vida, eu vou colocar o vice agora, eu estou com a eleição ganha. O que eu vou fazer? Vou colocar qualquer um que me dê na cabeça ou devo usar que critério? Aí eu falei assim, bom, eu vou usar o critério seguinte, escolher alguém que seja bem quisto na cidade, que seja ético, que seja bom e que não importe que ele não tenha voto. Tenha votos. Aí em algumas ocasiões, até quando eu falo sobre isso, que meu vice foi o Everardo Mureb, eu até digo assim, não, mas o Everardo me deu uns 3 votos, mas não me tirou nenhum. Na verdade, eu vou fazer justiça agora aqui a ele. Já dei até uma entrevista para o Jornal da Semana, agora já fiz essa correção. O Everardo, ele não foi escolhido apenas porque era mais ético, porque era mais honesto, porque era mais querido. Ele, na verdade, ele tinha muitos amigos. Os amigos acompanharam a Eve para votar comigo. Então ele teve os votos dos amigos dele. E teve os votos da família dele. Aí eu abro uma exceção, porque Zarinho, ela foi sempre muito assim revoltada, a irmã dele, e sempre esteve em partido contrário, então ela não votou comigo. Mas a família votou comigo, os irmãos dele, e os amigos dele votaram comigo. Então ele conseguiu me dar votos e não me tirar voto. Eu até faço essa alusão sempre, que eu coloquei o nome de todos e 2 colunas, dá e tira. Aí eu colocava Pedro Paulo, se esse dá 400 votos, tira 450. Então esse que está com déficit 50. Ia colocando assim. Aí cheguei no Everardo Mureb, eu brinco, eu digo assim, o Eve dá quantos? Não dá nada. Tira quantos? Não tira nada. Então bota Eve. Mas na verdade o Everardo, ele me deu voto sim, e ele foi um grande companheiro. Viajei por 2 meses, ele assumiu a prefeitura, e foi. Então se eu tivesse hoje um novo Eve, porque ele está meio que doente, coitado. Se eu tivesse um novo Eve, saudável, pronto, eu, mesmo que ele não estivesse na redação dos 10, eu colocaria. Agora, encontrar um novo Eve também, nos dias de hoje, é meio complicado, né? Então eu tenho lá um grupo enorme e dali vai sair o meu vice. Vamos fazer aqui um papo também, assim, de curiosidade. Como é que você convive com um segmento que, ao que parece, eu às vezes... Estou no Rio, você sabe, às vezes estou Brasília, mas eu checo. Entro no seu blog e daí eu obtenho informações. Claro, aquela curiosidade de querer estar a par da cidade que a gente gosta, tudo mais. Mas como é que você convive com essa perseguição, às vezes? Poderia ser, talvez o termo não seja perseguição, mas aquela campanha a látero, que não... sempre procurando alguma coisa para tentar demover a tua imagem de homem público
sempre criando alguma adjetivação, capaz, com ânimo de denegrir. Como é que você convive com isso? Olha, eu estou muito feliz por estar sendo entrevistado por você, estar aqui hoje, porque na verdade a mídia esteve com as portas fechadas para mim, a imprensa. Esses 5 anos, raramente uma rádio abriu essas portas para mim. Eu, na quarta-feira, agora há 2 dias atrás, eu dei uma entrevista na Rádio 104, em Búzios. Uma entrevista que eu falei exatamente de quase tudo que eu estou falando aqui hoje. Mas raramente uma rádio me convida, as TV a cabos também. Aqui eu tenho uma relação com o pessoal daqui, entendi de que eu não deveria estar também utilizando aqui esse espaço, então eu fiquei sem nada. A mídia se fechou para mim. Mas eu consegui, aí o blog foi muito importante, na rede social, eu consegui fazer tudo aquilo que a mídia local me impediu. Porque enquanto um jornal de papel, ele vai para as bancas e vende 300 exemplares, o meu blog eu falo para 1.800 do Rio por dia. Então, o meu alcance é muito grande. O meu alcance é muito maior. Tem os blogs, os outros blogs, os isentos, que também falam, e agora o Face. Então você vai entrando em tudo e você tem um efeito muito maior do que se fosse rádio, TV e jornal. Mas eu consegui romper. A prova que eu consegui romper é que 5 anos ausente disso tudo, eu estou aí na crista da onda, graças a Deus, sendo o apelo hoje, sendo a manifestação mais forte de toda a minha vida pública. Então eu consegui romper esse cerco e me fazer forte até nos dias de hoje. Isso acabou, a ausência de espaço nesses locais me levou para a rede social. Aí foi um prato cheio. Agora, voltando à pergunta, até você falou sobre os vices, mas você não nominou, você não falou o nome de nenhum vice. Mas eu posso falar alguns nomes aqui? Nós devemos saber quem são os candidatos a vice. Nós temos o Teilo Júnior, vereador. Nós temos o empresário Valmir Porto, nós temos o vereador Silas Bento, nós temos o vereador Silvan, nós temos o próprio Marcelo, não é do nosso mesmo botar Marcelo, mas é também um vereador que está com a gente. Nós temos. Rapaz, são tantos. Eu não vi essa que eu esqueci aqui, mas nós temos o Dirley, nós temos o do PCdoB. Olha, é bom você não esquecer ninguém, porque. Nós temos o indicado pelo PCdoB, que eu não lembro aqui agora também. Então são vários nomes, entendeu? Toninho é candidato a vereador lá. Toninho é meu coordenador. E dentro eu falei para você que dentre esses nomes todos é empresarial. Tem que chamar a memória, é empresarial, é político, na área social, e eu falei você na área médica, na área da saúde. Eu tenho um nome muito bom na área de saúde, que é o doutor Adriano, ortopedista. Poxa, muito bom nome também. Então eu tenho vários nomes que são aceitos pela sociedade, nomes que podem perfeitamente figurar, e fora o nome que eu estou procurando também em Tamoios, o antigo segundo distrito de Cabo Frio, porque na verdade vai ser uma cidade lá. Eu até, se você me permitir, eu gostaria de falar uns 2 minutos sobre Tamoios. Tamoios, quando eu fui deputado, numa hora de necessidade, eu me posicionei contra a emancipação daquele lugar. E salvei Cabo Frio, porque Tamoios, emancipado, nós teríamos um esvaziamento muito grande da nossa arrecadação. Mas também, uma cidade que hoje tem 60 mil habitantes como Tamoio, não pode mais ser um distrito. Eu resolvi então que prefeito, no novo programa, agora como pré-candidato, já estou desenvolvendo esse programa, eu vou então permitir, conceder a emancipação indireta de Tamoios. De que forma? Eu estou com o nosso pessoal trabalhando para que 50% do nosso ROIT seja destinado a Tamoios. 50% só das obras. Então nós teremos em torno de 250 milhões de reais para Cabo Frio e 250 milhões para Tamoios. Então nós vamos construir uma cidade lá em Tamoios.
Por isto, pode ser também que algum nome para vice venha de lá. E acho que você realmente, acho não, tenho certeza de que vou falar realmente que você vai fazer, porque você fez assim com Búzios. Você achava que Búzios, se me permita ter uma situação pretérita lá atrás, você diz o seguinte, que Búzios é uma cidade que não tem a ver com Cabo Frio, é outro perfil, outra dinâmica. Cabo Frio só cresceu depois que se separou de Búzios. Exatamente. Tem vida própria. Então, com certeza, não temos a menor dúvida. Agora, e quando você olha para a cidade atual, esse modelo atual da cidade, quando você vê a tua cidade um pouco assim, largada, como é que você se sente? Isso aí tem que fazer um comentário, porque eu, na verdade, não fui prefeito e sinto... Eu só não choro porque o homem sofrido como eu já não tem mais nem lágrimas para poder cair em ver tanto desespero, tanta tristeza nessa cidade. Aliás, eu vejo no seu blog, às vezes, você expõe números que assusta. Não, pra você ter uma ideia, já que você falou em toda evidência. Em 30 dias entraram 57 milhões de reais. Quer ver? Olha só. Entraram 14 milhões 980, 13 milhões 980. 14 milhões entrou no dia 21 de janeiro. No dia 10 de fevereiro, 20 dias depois, entrou também, foi transmitido ao Frio, aí a trimestral, 28 milhões e meio, só de petróleo. E quando foi dia 20 agora, há 6 dias atrás, 30 dias depois, de 30 a 30, entraram mais 15 milhões nas contas da prefeitura. 14 com 15, 29, 29, 28, 57 milhões e 500 mil reais. Então, em 30 dias, chegou aos cofres da prefeitura a quantia de 57 milhões e 500 mil só de petróleo. Bom, quando eu falo que eu, como pré-candidato, vou entrar e vou revolucionar pela segunda vez, eu falo pelos números que eu tenho nas mãos, pelo que eu sei que essa cidade, quanto ela é rica, pelo que eu sei de quanto entra na prefeitura. Então isso me permite dizer, eu vou voltar, agora como pré-candidato, vou vencer a eleição e vou, com a minha equipe, mais uma vez, revolucionar Cabo Frio. Nós temos uma série de coisas que podemos considerar uma revolução arquitetônica, uma revolução social. Eu, por exemplo, que estou vendo que o país e o mundo estão entrando por um caminho terrível, que é do aumento da distribuição de drogas, e eu também, com a visão que eu tenho, e tenho conversado muito com religiosos, eu vou criar, como prefeito, determinadas cooperativas por quarteirão, por setor. Como é que nós conseguimos, no meu governo, fazer a cidade de Cabo Frio ser a mais limpa do Brasil? Naquele momento, já não é mais. Já não é mais, sabe por quê? Uma empresa, vou dar um exemplo, quando eu criei a setorização cromática, setor da passagem, ali é o setor azul, eu fiz as contas de metro quadrado, metro linear de meio fio, número de postes, e cheguei à conclusão que ali teria que ter 30 funcionários vestidos de azul. Bom, 30 funcionários vestidos de azul. Na época o salário mínimo era R$250. Aí, para os encargos sociais, eu então levava para 500. Em cima do 500 eu aplicava já um lucro. E essas empresas, elas recebiam, então, 500 vezes 30, 15 mil reais, e mais um percentual pequeno, 18 mil reais. Eles colocavam alguns que em cargo social, então eles ganhavam um pouco mais. Hoje, eles têm o mesmo valor, ou não sei se foi reajustado, mas não tem mais 30 homens. Só tem 2, não diminuiu. Eu estou falando do setor azul, mas todos os setores têm que ser reajustados para poder recolocar os homens que tinham antes também. Também ninguém pode ficar a vida toda com aquele valor sem reajustar. Então hoje os setores não tem mais. O setor amarelo, que era o setor da Vila Nova, o setor do Centro Verde,
Ele tinha 80 homens. Hoje não deve ter mais nem 20, sumiu tudo. Quer dizer, então não houve mais aquela... Então os setores, eles foram criados, eu deixei 70 e poucas empresas, eles foram criados e mudamos a cidade. Então agora, como é que nós queremos atacar não o vendedor, não o traficante? Isso é problema da polícia, da justiça, do Ministério Público. Nós queremos atacar o combate, tirar o garoto da compra, da possível entrada nas drogas. É isso que nós queremos. Nós setorizamos para a limpeza. Vamos setorizar agora a cidade para salvar a nossa juventude. Aí setorizando, ali eu entrego a uma cooperativa, a uma empresa, aquela cooperativa ou empresa vai de casa em casa, tem um setor, um quarteirão, 2 quarteirões, 10 quarteirões, vamos dimensionar isto, e ela vai naquelas casas, vai fazer o quê? Vamos ocupar os espaços das igrejas de dia para os programas sociais, culturais, esportivos, ocupar a garotada. Nós vamos pagar essas cooperativas, os cooperativados serão os membros daquela associação, daquela instituição. Essa instituição, esses cooperativos vão de casa em casa para ver naquela casa qual é o jovem que está ali, que tem aptidão para música, que não foi descoberto, descobre e leva para uma aula de música. Aquela casa que tem alguém que pode ser um bom atleta no vôlei, no basquete, e vai ser levado. Aquela casa que tem um deficiente, que não nem anda mais, vai tratar da documentação dele. Aquela casa que tem um doente que não está tomando remédio direito, vai ser atendido. Então nós vamos setorizar essa cidade. Esse modelo é pioneiro ou você já... Não, assim como pioneiro foi a setorização cromática, para fazer Cabo Frio ficar limpo, também pioneiro é esse programa para diminuir o consumo de drogas e até salvar as crianças. Nós vamos evitar que algumas das nossas crianças entrem nas drogas e ocupar que já entraram. Isso vai ser um negócio fantástico e vai ser, eu tenho colocado isso, e vai ser um programa levado depois para o país inteiro e para o mundo, se Deus quiser. E dentro de um clima de conversação em que estamos aqui nos esforçando para levar ao assinante uma ideia, talvez mais nítida, longe de pretensão, acerca da ficha limpa. Porém, Alair, acho que já falamos bastante sobre esse assunto, você já esclareceu com minúcias, com detalhes, mas salta a hipótese, algo assim interessante que eu não te perguntei. Você recorreu desses processos em Brasília? Embora tenha sido as condenações de primeira instância, você deu continuidade ou você se afastou deixando que seu advogado fizesse ou não fez? Me dá uma ideia disso. Esses processos que eu fui multado no colegiado no Rio de Janeiro, quer dizer, eu entendi o seguinte: embora a pena foi bastante generosa, né, dada pelo juiz, pelos desembargadores, não me impedindo de ser candidato, ainda assim eu entendi de que eu não deveria ser punido por algo importante que eu fiz para a sociedade. Então é uma multa irrisória de 5 salários, mas ainda assim, revoltado por ter sido sentenciado de pagar multa, eu recorri ao STF no sentido de não ter que pagar essa multa. Eu não me acomodei pelo fato da sentença com multa não me pegar no ficha limpa. Eu não me contentei com isso, não me descansei nisso. Eu acho que é uma obrigação minha, se eu tenho consciência de que essas praças que eu construí e esses processos que foram levantados foram injustos, para mim a multa também é injusta. Tem pessoas que assim, poxa, Lei, agradece porque você foi só multado. Tudo bem, eu acho que foi bom, porque não me tirou a candidatura. Mas também não é bom que eu me acomode quando eu entendo de que eu fui injustiçado. Então eu recorri ao STF para ver se eu não tenho que pagar nada. Eu vou voltar a ter um assunto, ainda que possam admitir ou digam que estamos sendo prolixos, repetitivos, mas o ânimo nessa nossa conversa espero com isso que você consiga, e tenho certeza que você está conseguindo, porque seu direito, como volto a dizer, entendo muito bom,
porém não sou eu quem vai julgar, naturalmente, como cidadão, dentro da sua exposição. Agora, para o seu eleitor, de um modo geral, que hoje anda um pouco angustiado, aflito, quer dizer, te confesso que eu já ouvi isso aqui em Cabo Frio, andando. Algumas pessoas já me abordaram no sentido assim de consulente, se pode. Eu disse, olha, isso é uma matéria que não está em pauta ainda, a ficha limpa ainda tem que ser demarcada, os tribunais não se pronunciaram, não se posicionaram, então hoje tudo é muito verde ainda para se falar. Mas eu acho que você deveria, sabe, ao meu sentir, com todas as vênias, eu ousaria dizer para você o seguinte: você deveria aqui nesse momento oportunizar o seu eleitor, dizer o seguinte: eu sou o candidato mesmo, porque não tem nada e tudo não passa de uma balela contra o meu nome. Deixa eu aproveitar então. Eu quero dizer a você, meu companheiro, meu eleitor, a população de Cabo Frio de uma forma geral, eu sou pré-candidato mesmo. Isso. E a convenção do PP vai me consagrar como candidato em junho, em definitivo, porque no PP eu sou o único nome, então eu não vou disputar com ninguém. Então a consagração do meu nome é uma questão de tempo. Então a minha pré-candidatura é para valer. Eu já estou nas ruas, eu já estou em reuniões, já estou nas praças, já estou no meu trabalho, fazendo o quê? Discutindo, debatendo, falando das minhas propostas, como eu falei ainda há pouco, da setorização em prol do nosso jovem que hoje usa droga e do nosso jovem que corre o risco de entrar por esse caminho. Então eu estou hoje indo em todos os lugares que sou chamado para falar desse programa onde eu divido essa riqueza do arroz com a futura cidade de Tamoios. E eu estou com tantos projetos, com tantas ideias para implantá-las em Cabo Frio, que se eu for colocar para vocês, eu precisar de muito tempo, e vocês então sairiam aí soltando foguete, porque vocês sabem que eu sou um homem que quando falo o que vou fazer, eu faço. Aliás, eu sou conhecido no Brasil inteiro, nas pessoas que visitam Cabo Frio, como o prefeito, o título que eu tenho, o prefeito que mudou Cabo Frio. E tenho um patrimônio invejável do ponto de vista político, porque a classe política, ela é até essa toda até odiada. Ela serve de chacota, de brincadeiras. Você vê que os escritores de novelas hoje, eles estão escrevendo só em cima do político. Cada vez denegrindo mais ainda o político. Porque o político também ajuda essa situação. Porque não corresponde com aquele que votou. Porque não respeita compromissos. Porque não respeita promessas, não faz nada. Então o segundo patrimônio, o maior patrimônio que eu tenho é quando as pessoas falam assim, Alair é um homem que cumpre. Olha, rapaz, aonde eu vou, alguém está perto e fala assim, olha, esse aqui é o Alair. Esse cumpre. É verdade. Esse cumpre. Um segundo ganho na minha história é de que eu sou um homem que não abandona os seus companheiros. Os amigos, para mim, são preservados, como eles são preservados. E a coisa que me machuca muito quando eu vejo um companheiro, entre aspas, um amigo, entre aspas, me abandonar. Deixa eu fazer uma ponderação, então, nessa linha de raciocínio, me permita uma ponderação. Eu, semana passada, não sei se foi no jornal O Globo, imaginei qual não teria sido a sua angústia em verificar que a atual administração da cidade de Cabo Frio construiu o aeroporto de Cabo Frio. Eu falei, meu Deus do céu, qual não teria sido a tua angústia? Valdo, aquele aeroporto que foi uma obra que eu guardei dentro do meu coração desde o meu governo, quando eu consegui 1 milhão de metros para executá-la, aí terminou, não pude fazer, assim, não vou guardar essa estrutura, porque fui eu que consegui a área com a Perinas, porque um dia eu vou voltar a ser prefeito e vou fazer o aeroporto. Eu voltei à prefeitura em 97, com o meu pessoal, nós inauguramos o aeroporto. Foi a grande alegria, mas depois, quando o governo atual assumiu, que Lula aumentou a pista de 1.800 metros para 3.200 metros, e teve a grande festa. Está passando lá, inclusive. Ah, está passando lá? Tá. E teve a grande festa, foi com todas as autoridades, e eu fui para lá, rapaz,
E eu fui impedido de entrar naquela inauguração. No aeroporto que nós construímos, o meu governo construiu. Idealizou, e agora, construiu. E chegou em 2001, aí é que foi a reportagem do Globo, porque agora estão privatizando os aeroportos do Brasil inteiro. Começaram já com 3. E o jornal o Globo, então, viaja até 2001, quando eu era prefeito, para dizer que Cabo Frio saiu na frente. Aí me entristeceu muito em Cabo Frio, sabe por quê? Eu estava vendo os programas de rádio e televisão, todo mundo parabenizando o prefeito por aquele feito. Gente que era ligado a mim, que participou da efetivação desse contrato em 2001. Eu e o Jacó Mureb, falecido Jacó Mureb, resolvemos terceirizar o aeroporto, porque senão entendemos na época que seria um elefante branco se ficasse nas mãos da prefeitura. A única forma de fazê-lo crescer era entregar para o setor privado. Em 2001, nós fizemos a licitação, a concorrência, a Costa do Sol ganhou e terceirizamos o aeroporto. 12 anos depois, ou 11 anos depois, o governo federal começa a enxergar o que nós enxergamos lá atrás. É verdade. E aí o pessoal de Cabo Frio, a mídia de Cabo Frio, cumprimentando o prefeito pelo feito, por ele ter privatizado o aeroporto quando ele só chegou na prefeitura em 2005, aquilo foi em 2001. Então esse aeroporto me trouxe muita alegria por ter executado aquela obra, já me trouxe a tristeza de na reinauguração não me deixarem entrar e agora de utilizarem um feito do meu governo, porque o meu governo, ele andou sempre na frente, entendeu? Ele nunca, olha, você vê, eu fiz um programa que não foi executado plenamente, de 20 anos para botar Cabo Frio pronto. Então eu coloquei nos comícios, são 20 anos, começa comigo, passa pelo meu sucessor e termina comigo lá na frente. Mas serão 20 anos, Cabo Frio vai estar prontinho. No governo de Lula agora, o que Lula falou no programa dele quando ele chegou à reeleição agora? Só tem um jeito para o país, é ter um programa para ser cumprido em 20, 25 anos. Então, quer dizer, aquilo que lá atrás eu promovia para o meu município, Lula só foi enxergar 10 anos depois. E agora, a privatização do aeroporto, que nós fizemos, eu e Jacó Mureb, saudoso Jacó Mureb, em 2001, só agora, 10, 11 anos depois, é que foram perceber que o melhor caminho para ter aeroportos confortáveis, dentro da expectativa do seu usuário, foi agora, quando nós lá atrás já fizemos isso. Cabo Frio hoje tem um movimento de 600 pessoas diariamente ali e vai passar para 1.800 pessoas brevemente. E a visão que nós tivemos do aeroporto que mudaria Cabo Frio. Então, Valmer, olha só, quando o pessoal, por que a Laí está com essa aprovação toda? É que o povo, ele tem hoje uma visão diferente. Realmente deixava acontecer, agora não, eles estão vendo, eles sabem, por causa da rede social, quanto entra na prefeitura. Ele não esquece que Cabo Frio tinha duas entradas ruins. E nós fizemos aquela da ponte até a Vux, e no governo fizemos essa nova entrada aqui. O povo está vendo isso. O povo viu o boom universitário que nós trouxemos para as universidades. Hoje nós temos 10 mil universitários em mais de 25 cursos. O povo viu que no meu governo nós diminuímos e muito a evasão escolar, diminuímos a repetência, foi um avanço enorme. E assumimos o ensino médio que era do Estado. Você acha que o discurso, abrindo um parênteses, o discurso político do segmento mais de esquerda, de comunistas, socialistas, você acha que na prática isso não passa de retórica? Na prática eles têm como enfrentar essa realidade? Toda essa gama, toda essa volúpia socialista já passou, já passei por ela. Eu fui entregador de jornal comunista quando era garoto. E quando eu cresci, eu fui preparado para amar a União Soviética. Amar essa União Soviética. Eu ficava encantado com as coisas da Rússia. O tempo se encarregou de mostrar que não era nada aquilo. Se meu pai fosse vivo hoje, ele estaria altamente decepcionado que antes dele morrer,
ele não viu o McDonald's, ele não viu o Bob's entrar na Rússia, as lojas americanas, ele não viu nada daquilo. O boom que aconteceu lá das lojas inglesas, do mundo inteiro entrando lá. Aliás, o maior arquiteto do Brasil mora na Avenida Atlântica. Exatamente, que é o Carlos Niemeyer, Oscar Niemeyer. E é comunista. E é comunista. Então, não, isso aí já não... Claro, assim, mas a linha socialista, ela é mais identificada com o ético. Aí é. Se você pegar um homem de direita, com todo respeito, eticamente ele não está avançando do ponto de vista socialista, mas o socialista é ético. Também tem um bocado de vagabundo também. Entendeu? Tem nos dois lados. Mas tem muita coisa boa lá, entendeu? Então, isso aí é tudo uma retórica. Isso aí acabou, entendeu? Hoje nós, por exemplo, do meu discurso de hoje para o meu discurso da campanha passada, os temas serão os mesmos. Eu mudarei o diapasão, a forma de colocar os números, a forma de colocar as críticas. O meu pessoal vem falando muito comigo, olha aí, não retorna mais os discursos mais violentos que você tem no passado. Eu pensei que no meu grito, no meu brado das coisas erradas, que eu conseguiria fazer com que a população quisesse mais ter o Alair. É claro que eu não venci, porque a eleição foi corrupta e foi uma eleição que envergonhou todos nós. Dá para ensejar rapidamente os recursos que estão em andamento? Os recursos do processo da qual o prefeito atual se encontra hoje? Dá, claro. Embora não desejássemos mencionar isso. Nós temos um processo 224 para se votar no TRE nos próximos dias, que foi aquele que o juiz de Cabo Frio, Carlos César, cassou o prefeito, mandou me dar posse, e o Alfredo Gonçalves se escondeu para não me dar posse, até o Marquinhos conseguiu eliminar. Esse processo voltou a Cabo Frio e vai ser julgado na semana que vem. Aí você me pergunta assim, você acredita que ele será afastado? Não. Mas o processo que está em Brasília, que é o da intempestividade, esse eu acredito piamente no seu afastamento na hora que for votado. Então eu acompanho, eu não estou trabalhando apenas com vista uma disputa eleitoral fora da máquina. Não, eu estou vendo uma disputa, a minha participação dentro da máquina. E é muito importante para a população, para a cidade, que eu esteja prefeito na hora da eleição. Porque eu vou ficar disputando uma eleição e buscando os votos a partir de um programa que será executado. Então significa dizer que você tem a possibilidade de assumir em breve a prefeitura? Claro, isso pode acontecer a qualquer momento. A qualquer momento. Porque o meu direito é fantástico. O que eu tinha lá de dificuldade é porque a lei orgânica estabelecia que eu só entraria até 30 de dezembro do 3º ano. Mas aí eu entrei com uma ação cautelar e o ministro Ricardo Lewandowski deu uma sentença dizendo que a hora em que o prefeito é afastado, em qualquer momento de 2012, quem entra é o segundo colocado. Quer dizer, então eu estou garantido para qualquer hora. Então o negócio é o seguinte, essa história, quer dizer, para Cabo Frio será fantástico ter o governo fora dessa confusão toda, com um prefeito que com um programa encante, sem sair dando portaria, sem sair comprando as pessoas, dando cesta básica, dando tudo, endividando a prefeitura. Então, do ponto de vista de uma eleição mais limpa, seria muito importante que nós já estivéssemos na prefeitura. A máquina administrativa está inchada, Laí? Ela está inchadíssima. Ela tem 20 mil funcionários. A prefeitura de Cabo Frio, 20 mil? Mas como assim? Tem 20 mil empregados. Cargos de confiança, portarias? Cargos de confiança, contratos efetivados, terceirizados, quarteirizados. O negócio é o seguinte. Você imagina o seguinte. Secretaria do Planejamento. Vamos dizer. Lá deve ter uma sala, eu não sei porque faz anos que eu não entro lá, mas é uma sala infinitamente menor que isso aqui. Se convocar todos os lotados na secretaria, vai encher a praça da frente da prefeitura. Vai encher a praça. Secretaria de Administração. De administração não sei, que é uma secretaria mais
preocupante para quem estiver governando de inchá-la. Então incha as outras para não aparecer na administração. Mas, vamos dizer assim, uma outra assim. Ibascaf, se colocar todos os empregados que a prefeitura tem lá dentro do prédio, não vai dar. Vai ter que colocar numa praça todo mundo. Carros alugados e máquinas. Se for um dia, vamos colocar todos os carros num lugar e máquinas, não tem um lugar em Cabo Frio aberto que consiga colocar todos os carros alugados e máquinas. Que é isso? Então, negócio, voltando a funcionário, se colocar Secretaria de Esporte, vamos colocar todos os lotados de esporte, não dá no ginásio poliesportivo. Um outro detalhe que chama a atenção, Alain, muito rapidamente, esse estacionamento, eu achei uma absurdidade, pagar R$5. Eu fui aqui próximo à praia, tem uns 15 dias, paguei R$5 desse estacionamento. Absurdo, né? Parece que estão aí movimentando algumas ações, mas até agora não teve resultado, nada, né? Isso aí. Você já perdi a esperança de ver isso aí resolvido. Você compactua com esse estacionamento? Não, claro que não. Isso aí, se você tem que cobrar alguém, chama as instituições aí sociais como a PAI e Rotary e chega, vai lá, cobra. Porque a finalidade era essa, cobra, né? para poder ajudar lá os seus Lar Esperança, esses lugares assim, cobra aí e sustenta lá aquela criançada lá que é excepcional. No Lar Esperança, os portadores de AIDS, faz isso. Mas não, isso aí montaram ali um esquema ali que vai ter que ser derrubado um dia. Bom, estamos chegando ao final e um prazer, uma honra estar contigo, sabe da admiração que tem por você, a amizade. Não obstante isso, nós aqui não enfocamos o lado da pessoalidade, sim o lado político, ficha limpa, que acho que você tinha por obrigação promover esse depoimento. Foi muito bom porque você assegurar com toda a firmeza de propósito que você é de fato candidato, porque a lei te assegura esse direito, e razão pela qual então nos despedimos e suas alegações finais. Olha, Valmer, eu posso dizer para você o seguinte, que eu gostei muito de ser entrevistado por você. Vou repetir o que já falei umas 2 vezes antes do programa. Esse tema abordado, lei da ficha limpa, não deve ser utilizado em entrevista a partir de apresentadores leigos nessa história, porque você acaba não informando bem a sociedade. E para mim foi ótimo, porque como você é um dos grandes advogados que eu conheço, você sabe do meu direito líquido e certo de ser pré-candidato, e você falou ainda há pouco um negócio que é bom frisar mais uma vez, que até aqueles que têm processos que rigorosamente não podem ser candidatos, eles vão conseguir ser candidatos, muitos deles. Mas no meu caso, por exemplo, que eu sou um homem limpo, fiz governos, modéstia à parte, maravilhosos, encantei a população, encantei os nossos jovens e não fiz nada de errado. Por isso eu sou pré-candidato, porque não tenho condenação em colegiado que me tire o direito político, tem direito político, não tenho condenação em transitada julgado, estou prontíssimo para enfrentar essa campanha. O povo de Cabo Frio, ele sente no ar uma mudança esse ano, quando nós, se Deus quiser, viraremos essa cidade de perna para o ar. Será uma confusão nessa cidade para o bem. Essa cidade vai ser mexida de tal maneira que os outros municípios vão querer vir aqui. Eu me lembro que o prefeito de Guarapari e de Porto Seguro, quando eles assumiram a prefeitura, em janeiro eles vieram a Cabo Frio para receber de mim uma orientação como fazer para a cidade deles serem cidades limpas, como Cabo Frio. Vieram conhecer o programa da setorização cromática e eu falei para eles, isso aqui vocês levam, não adianta nada se vocês não tomarem contas. Vocês quiserem ser apenas prefeito, não vai resolver. Se vocês quiserem ser prefeitos e síndicos, vocês resolverão.
O que é isso? É levantar quando a cidade dorme. O prefeito tem que levantar quando a cidade dorme. E dormir quando ela já estiver descansando. Aí, tomando conta do dinheiro, sendo um fiscal de tudo, passando a população a ter respeito por você e você, como feito, respeitando a população, o sucesso está garantido. Qualquer homem público que governar uma cidade, que tiver como parâmetro, como foco, essa determinação de ser um prefeito que me conta, que realiza, ele vai multiplicar o dinheiro. Quando nós fomos prefeito, nos 8 anos, foram 350 milhões de arrecadação. E é público que foi feito em Cabo Frio. 350 milhões. Nesses 7 anos foram 3 bilhões e 500 milhões. São 10 vezes mais o que nós arrecadamos. Bom, não precisa dizer mais nada. Como é que você, com 10 vezes menos, você modifica uma cidade? Simples. Porque o prefeito tomou conta. O prefeito vigiou. O prefeito fiscalizou. O prefeito brigou por R$1 a menos nos gastos da prefeitura. O prefeito procurou ser amigo do funcionário. O superávit, o prefeito não gastava com novas obras. O prefeito gastava com abonos para os seus empregados. Você, como prefeito, se você não tem a convicção de que você vai ter uma arrecadação grande para estar dando aumentos, mas seja pelo menos honesto. Na hora em que sobrar o dinheiro, o superávit, devolva a quem você não deu aumento. Quando nós devolvemos em forma de abono aos nossos empregados, nós mostramos respeito por eles. Claro que todo empregado quer aumento. Não quer saber de abono. Mas se você tem um prefeito sério, que na hora em que você, não vou dar 20%, vou dar 10%, será que eu vou conseguir pagar? Se você não tem certeza de que você vai pagar, dá um pouco menos, mas na hora em que uma cidade como essa, que você orça 300 milhões, arrecada 400, se agora orçou 610, vai arrecadar 680. Você tem que ter a honestidade para dizer o seguinte: eu não dei o aumento aos meus empregados porque tinha medo que não arrecadasse, mas eu arrecadei. Agora eu vou devolver para eles em forma de abono. Quem faz isso? Tomou conta da cidade, tomou conta do dinheiro, brigou por ela, amou essa cidade, respeitou sua população, faz um governo como eu fiz. Por isso, para encerrar, é que o povo está clamando pela minha volta, porque eles sabem que eu volto muito mais experiente. E embora os anos se passaram, mas a saúde foi preservada graças a Deus. E o que é mais importante, eu me modernizei, eu me modernizo a cada momento, porque eu não quero ficar para trás. Eu quero que o jovem de hoje, 62% que aclama o meu nome, também aclame quando eu sair da prefeitura, porque eu vou acompanhar. Uma professora falou para ela aí, sabe por que hoje para mim, sabe por que os jovens te amam tanto assim, convidam você? Porque você sonha os sonhos deles. E eu falei assim, é verdade. Na verdade, na hora, assim, porque eles sonham o sonho seu, assim, não. Aí vamos corrigir. Você sonha o sonho deles. Então é isso. Eu tenho saúde, eu tenho vontade, eu tenho conhecimento, experiência. Eu vou apenas me modernizando e sonhando o sonho dos cabo-frienses. Obrigado. Portanto, com essas palavras, esse histórico, essa aula experimental de vida pública e também humana, nos despedimos. Até a próxima, se Deus quiser.